Texto bastante conhecido que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. É um texto que é bastante conhecido, mas nós vamos meditar um pouquinho nele. Versículos 36. Lucas, ele não conheceu a Jesus pessoalmente e ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos foram passando para ele. Glória a Deus, aleluia. E ele foi discípulo de Paulo. E o nome dele significa portador de luz. Era médico e escreveu Lucas, como também Atos dos Apóstolos. E aqui Lucas ele vai relatar em detalhes o que aconteceu numa determinada situação, numa determinada casa. E aqui ele começa dizendo assim, amém? Todos acharam? Lucas 7,36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os seus cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amaria mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse à mulher, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Muito agradecido, irmãos, podeis tomar assento. Então aqui nós temos o dono da casa, que viu a Jesus,
viu as obras que Jesus fazia, e algo lhe chamou a atenção, e ele quis, então, fazer, quem sabe, um agrado. Sabemos que ele convidou a Jesus. Olha, Jesus, eu vou fazer um jantar, e eu gostaria muito que o Senhor estivesse lá. Eu ficaria muito feliz se o Senhor estivesse lá. Tudo bem. Jesus aceita o convite, e com ele vão também os que com ele estavam. E interessante, amados, é que havia um costume lá no tempo de Jesus, em que aqueles que eram abastados, ou seja, que tinham uma certa situação financeira bem abastecida, uma conta, diríamos dizer, uma conta bancária muito boa. Então, quando ele fazia um banquete, o que acontecia? Eles, além de convidar as pessoas que iriam sentar à mesa, eles também deixavam as portas abertas para que as outras pessoas que não haviam sido convidadas, mas que quisessem observar o que estava acontecendo, eles poderiam fazê-lo. Por isso que esta mulher vai entrar na cena, não é? Dessa recepção que este fariseu está fazendo para Jesus. E então, depois que aqueles que estavam à mesa comiam, tinham já se saciado, então aqueles que estavam observando, a eles também era dada parte da alimentação que havia também ali para os convidados. Então muitas pessoas iam ver, era como que se fosse uma festa, era um teatro, você poderia ver o que estava acontecendo. Tanto crianças, jovens, idosos poderiam ficar ali caso quisessem. E acontece que Jesus chega nesta casa, e era costume, quando chegava alguém na sua casa, como as ruas eram, muitas delas não tinha calçamento, não tinha nada, era poeira, era barro. Então era costume que quando a pessoa chegasse, o anfitrião pegasse ali uma bacia com água, desatasse as sandálias daquela pessoa e ele lavasse os pés. Então isso me lembra quando João Batista, falando acerca de Jesus, ele diz assim: olha, eu não sou digno de desatar, de soltar, de tirar as sandálias dos pés do Senhor Jesus. Ele se sentia naquela condição de que o Senhor era bem, mas muito mais elevado do que ele. E ainda que ele fosse tirar as sandálias, ele não se sentia digno daquilo. Então nós entendemos quando João Batista fala sobre isso acerca de Jesus. E Jesus chega na casa, e aquele homem não se lembrou, ou não quis fazê-lo. Nós não sabemos. O que sabemos é que ele não fez. E era também costume de saudar a pessoa com o ósculo. Não é? Às vezes nós nos saudamos com o ósculo santo, como diz a palavra, não é? Nós, os meninos, nós nos beijamos. Saudação bíblica. Mas aquele homem chegou e também não fez isso com o Senhor. Mas que recepção é essa então? Vocês começam a analisar? Convidou, mas não lava os pés, não dá o ósculo santo. E tem uma coisa também que era costume: ungir a cabeça daquele que havia sido convidado. E isso também ele não fez. Então, às vezes, irmãos, nós convidamos ao Senhor Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida, mas nós nos esquecemos de fazer algumas coisas. Nós nos esquecemos, não é, de manter esse relacionamento que nós precisamos manter no dia a dia.
Mas nós começamos a olhar a vida do outro. Nós começamos a analisar a vida daquele ou daquela. E nos esquecemos que o Senhor diz, olha, não observeis a vida dos outros, olhe para você mesmo. O apóstolo Paulo mesmo fala isso para nós, dizendo, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando eu examino a mim mesmo, como se este homem tivesse olhado para ele mesmo, ele certamente não iria falar nada daquela mulher. Mas não. Quando aquela mulher chega e ela se sente o quê? Desprezada. Se sente acusada. Se sente enferma. Porque havia cometido algumas coisas diante da sociedade. E aquilo certamente lhe vinha como arrependimento do que havia feito. Mas às vezes o apontar dos dedos e tantas coisas a deixavam atribulada, entristecida, angustiada. Ah, meu Deus. Mas ela soube que Jesus estava ali. E ela reconheceu em Jesus a salvação. Ela reconheceu que em Jesus ela poderia alcançar aquilo que ela precisava. Aleluia. E ela faz algo que não era costumeiro fazer. Pega um vaso de alabastro, de um perfume maravilhoso, de um bom preço, e ela vem com aquilo. Mas ao chegar próximo do Senhor, é como acontece conosco. Quando realmente nós entramos na presença de Deus, quanto mais nós vamos nos aproximando, mais nós sentimos as nossas fragilidades, mais nós sentimos a nossa pequenez, mais nós sentimos que nós carecemos da misericórdia, do amor e do perdão desse Deus. Enquanto que aquele homem, nós não sabemos o porquê, não fez nada do que deveria fazer. Esta mulher se sente na condição de João Batista, eu não sou digna. Mas quem sabe ela estava lá observando tudo o que estava acontecendo. E quem sabe ela pensou consigo e disse, mas olha, meu Deus, este homem que só tem feito bem, que tem pregado a palavra, que tem curado a muitos. Ah, meu Deus, olha a maneira como ele está sendo recebida. Olha que desprezo, que falta de honra para com este homem. Aquilo a foi comovendo por dentro. Ah, meu Deus, aleluia. E ela foi observando aquilo, ela não lavou os pés. Meu Deus, não deram o ósculo, não ungiu a ele, mas ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, pelas palavras que ele tem pregado, pelo que ele tem feito, ele é senhor. E ela começa a observar a ela mesma, e ela começa a olhar para ela mesma. E ela diz, somente ele pode fazer algo por mim. Somente ele pode fazer algo por mim. E aquilo mexe com o seu íntimo, aquilo mexe com ela. E a palavra vai dizer que ela então vindo por detrás, ajoelha-se e chora. E chora. Porque ela reconhece que ali está o seu Senhor. Ela reconhece que com as suas fragilidades, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, aquele poderia fazer algo por ela. Ainda que muitos a apontassem, ainda que muitos a desprezassem. Ah, ela no entanto, agora ali, aos pés do Senhor, chora, e as suas lágrimas, irmãos, que coisa linda, começa a lavar aos pés do Senhor. E com os seus cabelos ela vai passando e vai secando, e as pessoas vão vendo aquela cena, e ela vai beijando aos pés do Senhor, e as pessoas olhando aquela cena, e muitos balançavam a sua cabeça dizendo, mas não é possível. Não é possível. Como pode essa mulher estar fazendo isto com este homem diante de todos que estão aqui?
Por acaso ela não sabe a posição dela, que não é lícito que ela faça isto? Mas, irmãos, quem sabe das suas necessidades e recorre àquele que tem condições de fazer algo por ele ou por ela, sempre é grato. Porque no momento da maior necessidade ou da maior dificuldade, quando a pessoa é atendida, ela vai ser grata por aquilo que a pessoa fez. Por isso que Tiago, falando acerca da benevolência de alguém, ele fala, não adianta, ou pouco valor tem, se nós formos falar do evangelho da salvação para alguém que está com a sua barriga vazia, que está com fome. Se eu chego e eu falo, olha, Deus é bom, Ele te ama, Ele quer te dar a salvação, e eu não puder fazer nada por Ele, Ele até vai ouvir, mas não sei se vai dar crédito. Ah, mas quando você chega com um prato de uma comida muito boa e farta, e fala para ele, olha, come, se alimente agora. E ele sacia aquela sua necessidade momentânea. E depois você fala para ele, olha, mas Deus ama você. E assim como eu trouxe para você esse prato de comida que você estava precisando, o nosso Deus quer saciar a fome da tua alma, quer saciar a sede que existe no seu interior. Esse é o Senhor que eu quero apresentar para você, que pode mudar a tua vida e fazer de você, aleluia, um grande e abençoado homem, próspero na presença dEle. A pessoa vai te ouvir com mais gosto, e quem sabe vai até seguir os seus conselhos, os meus conselhos. Eu tenho feito isso com uma pessoa, e tenho orado para que o Senhor salve esta vida, porque eu vejo às vezes algumas necessidades, e sempre que eu vejo, eu procuro ajudá-lo, mas eu falo, olha, essa ajuda não é nada perto do que Deus pode fazer por você. E ele sempre diz para mim assim, eu falo para ele, olha, você conhece aonde nós congregamos. E a última vez que eu falei com ele, ele falou para mim assim, olha, eu vou, mas eu vou para não sair mais. E eu falei para ele assim, mas está demorando, hein? Ele falou, não, em breve, em breve. Então eu tenho orado porque é uma vida, é uma pessoa preciosíssima para o Senhor nosso Deus. Pode não ter valor para a sociedade, podem não dar nada por ele, podem achar que essa pessoa não tem nada a acrescentar, não tem nada para dar, é mais um jogado, é mais um que está por aí. Assim como era esta mulher. Tanto é que quando ela faz isto, este homem que havia convidado o mestre, vai e diz assim, se ele soubesse, se realmente ele é profeta, ele saberia quem é essa daí. Não é assim que a gente faz? Apontando as pessoas, acusando as pessoas. Pois foi assim que ele fez. Se ele soubesse, ainda coloca a posição do Senhor em dúvida. Olha que coisa terrível. Enquanto aquela mulher estava reconhecendo ao Senhor como mestre e Senhor, aquele homem coloca em dúvida quem realmente era o Senhor. E aí Jesus vai mostrar que ele é Senhor. E aí ele vai dizer então para aquele homem, olha, vamos dizer o seguinte, me dê a resposta. E ele fala, uma pessoa deve 50 dinheiros, outro deve 500. Só que o que devia 500 não teve condições de pagar. E o que devia 50 também não teve condições de pagar. E este homem, o credor, olhando que não tinham condições de pagar, disse para eles assim, olha, perdoado está as suas dívidas. A partir de agora vocês não me devem mais nada.
E aí Jesus diz para aquele homem: mas então, na sua opinião, quem é que é mais grato? Quem é que reconhece mais? Quem é que vai valorizar mais o que este senhor, este credor fez por eles? Ah, meu senhor, eu creio que é aquele que mais devia. E Jesus falou: muito bem, você analisou muito bem. Pois é. Está julgando esta mulher, não é verdade? Você não desatou as minhas sandálias e não lavou os meus pés, como é o costume nosso. Mas você reparou que esta mulher, desde que chegou, está lavando os meus pés com as suas lágrimas? Tem algo mais precioso do que isto, Simão? Você, Simão, quando eu cheguei aqui, você não me deu o ósculo santo. Mas você está apontando a esta mulher por este ato que ela está fazendo. Mas, no entanto, olha só, ela não cessa de beijar os meus pés. E tem mais. Cadê a unção na minha cabeça, Simão? Aonde está a unção? E, no entanto, esta mulher trouxe esse vaso de alabastro. Era um recipiente assim, irmãos, claro, que dava para ver o líquido lá dentro, segundo alguns dizem. Ou seja, aquela mulher estava colocando às claras a sua vida. Ela estava colocando diante do Senhor e diante de todos aqueles que ali estavam a sua situação. Ela não veio escondendo nada. Pelo contrário, ela colocou: a minha vida está agora, Senhor, nas tuas mãos. Eu tenho pecado, eu tenho transgredido, eu tenho feito toda sorte de males contra mim mesmo, contra alguém, mas eu me arrependo. Neste ato ela diz: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Assim como quando o Senhor vai na casa daquele homem que estava em cima daquela árvore, e que quando Jesus vai passando por baixo, e ele ansioso em conhecer a Jesus, e sobe naquela árvore de difícil acesso. A palavra fala que era uma figueira brava, de espinhos, que não é fácil você subir, mas ele estava lá. Por quê? Porque ele queria ver a Jesus. Ele queria conhecer a Jesus. Irmãos, é maravilhoso quando nós nos interessamos por esse Jesus. É maravilhoso quando nós queremos conhecê-lo, e ao conhecê-lo, servi-lo, e ao servi-lo, termos mais essa intimidade com ele. E quando Jesus vai passando por debaixo daquela árvore, o Senhor olha para cima, e aquele homem que queria conhecer a Jesus, de Jesus já era conhecido. Que coisa linda é isso, amados. Já era conhecido do Senhor, e o Senhor o chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, rapaz. Hoje me convém dormir em tua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele pousou lá em casa, não é isso, irmã Dani? É tão bom quando Jesus pousa em casa. É tão bom quando ele se faz presente no nosso dia a dia, quando ele está conosco no nosso cotidiano. É maravilhoso. E quando Zaqueu o recebe, alguém já diz: olha, se soubesse, se esse aí fosse profeta, e soubesse quem é esse daí, esse ladrão, não é assim? Quiseram dizer isso. Esse ladrão aí, ele não ia dormir na casa dele. Mas quando Jesus, irmãos, ele encontra a guarida nos nossos corações, ele vai fazendo a obra, ele vai trabalhando, ele vai agindo, ele faz aquilo que nós achamos que é impossível.
Às vezes as coisas vão acontecendo, as impossibilidades parece que vêm vindo, e parece que a nossa fé não está querendo alcançar. Ah, é meu esposo que não é salvo, é a minha esposa que não serve a Deus, é o meu filho que não quer saber do Evangelho, e é aquela doença tão terrível que nós não esperávamos jamais que viesse bater a nossa porta e ela nos alcança. Tantas coisas vêm querendo roubar a nossa comunhão, a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas quando nós permitimos que Ele faz a obra por completo. Ele vai agir de uma maneira que nós não esperamos. Mas o que é necessário é a fé verdadeira, é a fé certa nesse Senhor que pode fazer alguma coisa. E quando Zaqueu ouve os murmúrios, ele vai dizer: Senhor, eu não quero perder essa comunhão. Eu não quero perder mais a tua amizade. Eu senti, Senhor, quando o Senhor me abraçou, meu Senhor, que coisa deliciosa eu senti. E eu não quero mais perder isto. Eu não quero mais perder, Senhor, essa amizade, esse relacionamento que eu tenho agora com o Senhor. E aí ele declara: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais, Senhor. 4 vezes mais, aleluia. E ali neste ato o Senhor vê o quê? Arrependimento. O Senhor vê mudança. É aquilo que traz alegria para o coração de Deus. E agora o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. Que declaração maravilhosa que o Senhor faz para aquele homem. E voltando então para esse assunto que estávamos falando. Nesse ato esta mulher está demonstrando: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, aleluia. E após todo esse esclarecimento, esta palavra gostosa que o Senhor falou para aquele homem, o Senhor vai olhar então para aquela mulher, e o Senhor vai dizer para ela: os teus pecados, aquilo que te acusava, aquilo que tirava a tua paz, aquilo que tirava a tua alegria, aquilo que tirava a tua confiança, aquilo que tirava a tua felicidade, aquilo que tirava o teu ânimo, aleluia, agora está por terra. Porque, minha filha, perdoado te são os teus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, como é gostoso quando nós sentimos este refrigério. Como é maravilhoso quando nós sentimos este perdão. E nós já não temos mais acusações. Pode o homem apontar, mas nós temos paz com Deus. Aleluia. Porque nos sentimos justificados, nos sentimos limpos, nos sentimos perdoados por esta palavra gloriosa do Senhor, como Ele disse para esta mulher. Mas os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E o Jesus, ainda olhando para aquela mulher, o Senhor diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como é importante nós termos esta fé no Senhor. Como é importante nós termos esta convicção no Senhor. E para nós finalizarmos, falando acerca de fé, falando acerca de manter o relacionamento, manter a fidelidade. Eu me lembro de uma mulher que o Senhor expulsa dela 7 demônios. E quando o Senhor expulsa dela esses 7 demônios,
ela começa a servir a Jesus. Ela se vê tão grata, que aí ela serve ao Senhor com aquilo que está às suas mãos. E nesta caminhada com o Senhor, ela é tão firme, que no momento mais difícil que o Senhor atravessa, quando ele está lá no madeiro, lá no Gólgota, lá na cruz, os discípulos, aonde é que eles estavam? Perna para quem te quer, não é? Um até falou assim: olha, eu não conheço, eu nunca estive com ele, eu não sei quem é. O galo canta, e ele se lembra que o Senhor havia falado, mas na hora da crucificação, ele não estava lá. O medo, a perseguição, fez com que eles ficassem escondidos e vendo de longe o que estava acontecendo. Ah, mas esta mulher, chamada Maria Madalena, ela estava lá, estava bem ali aonde Jesus estava. Por quê? Porque ela se sentiu tão agradecida pelo que o Senhor havia feito por ela, que ela falou: eu não deixo, venha o que vier, a perseguição que vier, pode vir o que for, eu não largo, eu não deixo, eu não abandono. Irmãos, é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. Venha o que vier, não é o que nós cantamos? Haja o que houver, eu sei que eu tenho um Deus, e desse Deus eu não largo, desse Deus eu não deixo, ainda que as adversidades venham. E nesta manhã, na escola bíblica, quando o nosso irmão diácono Felipe ministrava, e falando acerca da mormidão dos nossos dias, ou aquelas palavras que Jesus disse acerca por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, em algumas versões, se esfriaria. E estamos sendo ministrados, ensinados, daqui por alguns domingos acerca disto. Então, por esse adormecimento, quantos há que estão abandonando? Quantos há que estão deixando? Quantos há que já não dão mais a importância de como estamos aqui nesta noite, reunidos em comunhão, em coinonia, como é importante e é necessário que se faça, porque é isso que o Senhor diz. O corpo precisa estar unido, precisa estar ligado, precisa estar comungando a fé. Mas hoje estão pregando que com o advento da internet, da tecnologia, já não é mais necessário. Aonde você está, você pode continuar, não precisa mais estar se reunindo. Mas é necessário se reunir. É necessário estarmos juntos no partir do pão. É necessário estarmos juntos na hora das orações. É necessário sim. Mas alguns estão achando que não. Mas esta mulher estava lá. E quando o Senhor morre, porque o sábado já vinha chegando, elas se apressaram em preparar o corpo rapidamente, porque deveria ser sepultado o corpo do Senhor. Mas no terceiro dia, bem de madrugada, ela se levanta, e ela está preocupada. Precisamos terminar de fazer o que tinha que ser feito no corpo do Senhor. E ela até se esquece que colocaram uma pedra grande lá na porta do sepulcro. Mas ela vai, logo cedo,
Olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós somos gratos e quando nós somos fiéis, o Senhor honra a nossa fé. O Senhor honra este ato de fidelidade a Ele. E quando ela chega, a pedra está removida. E ela, sem saber que era anjos, olha que coisa tremenda e maravilhosa, irmãos. Ela chega e começa a conversar com os anjos. Olha, mas cadê o corpo do meu Senhor? Aonde está o corpo do meu Senhor? E já começa a chorar. Levaram o corpo do meu Senhor. Aleluia. E sem que ela perceba, por detrás dela, o Senhor aparece. E ela está lá chorando. E o Senhor a chama. E ela, sem perceber que era o Senhor, ela pensa que era o jardineiro, aquele que tomava conta do jardim. E ela diz: aonde o puseram? Me fala onde está o corpo do meu Senhor, para que eu possa ir ver aonde colocar o meu Senhor. Aleluia. E aí o Senhor a chama e ela percebe que é o Senhor e ela diz: mestre, mestre. E aí o Senhor diz para ela: não me toques, porque não subi ainda para o meu Pai, mas vai, avisa a teus irmãos que eu vivo. Aleluia. Vale a pena sermos fiéis. Vale a pena permanecermos diante deste Senhor, ainda que venham as lutas, ainda que venham as adversidades. Hoje o Senhor falou conosco maravilhosamente, na abertura desta reunião, através dos louvores, e depois da leitura que o Senhor nos deu na abertura deste culto. E eu finalizo então esta ministração com esta leitura, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Porque aqui está, meus amados irmãos, a honra que vai ter aqueles que forem fiéis, aqueles que observarem a palavra e andarem com o Senhor, assim como Maria Madalena andou, assim como esta mulher pecadora, pecadora até chegar diante de Jesus, mas quando ela sai, ela já não é mais pecadora, porque o Senhor a lavou, aleluia, o Senhor a justificou, e ela foi uma daquelas que serviram ao Senhor, aleluia, até o dia da vinda do Senhor. Portanto, meus queridos, esta é a promessa, esta é a honra que terá aqueles que vão estar com o Senhor. João 14, versículos de números 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Deus nos abençoe.